respeito, e eu vou utilizar a vida de Daniel como... Som. Shalom, igreja! Amém. Quem está feliz aqui? Glória a Deus. Sei que vocês já receberam muito do Senhor essa noite. Então quero convidar vocês a continuarem nesse mesmo espírito, continuarem aumentando as expectativas de vocês, porque o Senhor vai falar muito com vocês. Amém? Nós nos esforçamos para que nesse evento nós pudéssemos ter uma construção, para que você entendesse 100% do nosso objetivo. Então ontem você aprendeu um pouco sobre o que é chamado, hoje na parte da manhã você aprendeu um pouco sobre os lugares da sociedade que você pode estar. Agora você foi direcionado, discipulado especificamente sobre o lugar que você sente que você quer ser ministrado. E agora você vai aprender um pouco sobre envio. Sim, então você já aprendeu sobre isso, então agora é hora do envio. E a gente vai falar sobre isso essa noite. Amém? Fechem os olhos, quero orar por vocês. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por estar nos discipulando como o Senhor quer. Muito obrigado por um tempo como esse, por um momento como esse. Nós somos gratos. Nós queremos declarar muito mais nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, eu quero declarar ouvidos atentos ao que o Senhor tem a falar. Em nome de Jesus, remove todo cansaço, todo nervosismo, toda fome. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera? Vamos acabando, a última palavra. Galera, quem está anotando aí? A gente deu uma anotaçãozinha para vocês. Então, são coisas que você tem que ter para a sua vida. O dia que você abrir a sua empresa, você vai lembrar, nossa, mas o Sandro me deu essa dica aqui. O dia que você for um pastor, você vai lembrar, nossa, mas aqui o pastor Márcio falou sobre isso do pastoreio. Então a intenção é que você absorva, porque a gente sabe que muitas vezes é muita coisa para a gente digerir de uma vez, sabe? Então a intenção é que você anote e vá aos poucos aprendendo. O tema da minha palavra é: você é uma flecha. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: você é uma flecha. Glória a Deus. Quero que a gente abra em Isaías 49. Eu vou ler do versículo 1 ao 3. Isaías 49. Amém? Isaías 49, 1 ao 3. Abriram, hein? Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menções ao meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Repitam comigo: Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me em sua aljava. Você sabe o que é uma aljava? Geralmente vocês assistem aqueles filmes, aqueles desenhos, que sempre tem um personagem, um super-herói que é flecheiro. Cara que mata as pessoas só nas flechas. Pá, só. E geralmente esse cara tem uma bolsa, onde ele guarda todas as flechas. Isso se chama aljava. Deu para entender? Então quando ele fala sobre guardou-me em sua aljava, ou seja, ele me fez uma flecha e ele me guardou nessa bolsa. Ele me guardou nesse lugar. Amém? Primeira coisa que eu queria falar com você. Isaías diz que antes de nascer, você foi escolhido por Deus. Antes de você nascer, Deus te escolheu. Você não foi uma obra do acaso. Não foi simplesmente sua mãe esqueceu de tomar pílula e você nasceu. Não foi simplesmente, não. Você foi escolhido por Deus. Desde antes da sua mãe pensar em um dia ter você, Ele já tinha te escolhido. Já parou para pensar então? Por que a gente está na terra? Tem algumas pessoas que têm aquele sentido. Muitas vezes eu escutei pessoas falando coisas do tipo no sentido, cara, a gente está na terra para buscar a nossa salvação. A gente está na nossa terra para ser salvo. Amém. Eu entendo o que você está falando, mas você entenderia que se o nosso objetivo na terra fosse ser salvo, a gente aceitaria Jesus e seria arrebatado? Por que a gente está aqui ainda? Nossa, já pensou que excelente, mano? Quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Pô, vamos para a glória. Eu queria, velho.
Eu queria. Amor, te amo, minha família te amo, mas se eu pudesse aceitar Jesus e ir para a glória, nossa, eu estava aqui já. Já pensou que excelente? Mas por que a gente não acontece isso? Por que depois que a gente é salvo, a gente não vai direto para a glória? Porque Deus ainda tem um propósito na nossa vida aqui na terra. Então se você aceitou Jesus, você é salvo. E se você é salvo, o seu propósito iniciou. A salvação não é o final. Você não foi chamado apenas para ser salvo. Deus tem um propósito para a sua vida. E a partir do momento que você aceita Jesus, nesse momento você é salvo. E nesse momento o propósito que Deus tem para a sua vida se inicia. É por isso que você está aqui nesse lugar à noite. Por isso que você está aqui. E cara, eu quero falar para você, se você é um cristão que sim... ficou bonito, hein, mano? Oh. Se você é um cristão que simplesmente está esperando o dia do arrebatamento, cara, você está vivendo um evangelho errado. Porque sempre tem pessoas que falam, eu aceitei Jesus, agora eu vou ficar aqui, tô de boa, vou curtir meus prazeres da vida, vou casar, vou viver, vou conhecer pessoas, vou viajar e tal, e no final da minha vida eu vou ser arrebatado. Se esse é o intuito da sua vida, cara, você está começando um evangelho errado. Você está gastando a sua vida por algo que não vale. Os nossos prazeres são excelentes, são coisas que Deus fez para nós. É muito bom viajar, é muito bom viver, conhecer pessoas, isso é excelente. Mas se você está simplesmente aqui na terra, vivendo essas coisas, esperando o momento que você for arrebatado, cara, você está vivendo o evangelho completamente errado. E você está gastando a sua vida por algo que não vale a pena. E eu quero falar para você, se você está aqui na terra, Deus tem um propósito para a sua vida. Não simplesmente venha ser quando eu era da Assembleia, o pastor falava muito sobre coisa de, sabe o crente frequentador de banco? Eu não gostava quando falava desse tipo de coisa. Crente frequentador de banco, mas é mais ou menos isso. Cara, se você é uma pessoa que você aceitou Jesus e você simplesmente está vivendo, aí naquele dia você vai encontrar Jesus, cara, você não entendeu. Eu não consigo acreditar que Deus escolheu alguém antes dessa pessoa estar na barriga, para essa pessoa simplesmente viver a vida dela como se nada e for arrebatada. Eu não consigo acreditar nisso. Se você foi escolhido antes de você estar na barriga da sua mãe, se você foi escolhido antes da sua mãe existir, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Davi, qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida? É por isso que nós estamos fazendo esse evento. O propósito é algo individual. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para a minha vida. Primeira coisa, eu quero falar, a gente pode estar falando muito sobre esses termos, mas primeiro eu queria falar sobre a diferença de chamado e propósito. Quando nós estamos falando sobre o chamado, nós estamos falando sobre algo universal. O que é o chamado? O ID. Eu fui chamado para levar Jesus para as pessoas, para cumprir o ID e fazer discípulo. Esse é o meu chamado. E o que é o propósito? Como isso? Por exemplo, eu sou chamado, para quê? Para levar Jesus, mas como? Nas escolas, nas faculdades, nas empresas. Então isso é o seu propósito. Sabe essas tracks que vocês fizeram aí, que a gente se esforçou para vocês conseguirem estar em mais de uma track? Isso é o propósito que Deus tem para a vida de vocês. O chamado é o ID. Então quando a gente está falando sobre chamado e propósito, chamado é universal, todos nós temos o mesmo chamado, e o propósito é o que Deus tem especificamente para a sua vida. Faz sentido? Davi, qual que é o propósito da minha vida? Cara, isso é algo que Deus pode responder para você. Só Deus pode responder para você. Mas o que eu posso te adiantar é que se você foi escolhido antes de estar no ventre da sua mãe, é porque você tem um propósito aqui na terra, que Deus estabeleceu para você. Amém? É muito legal porque a gente pensa que quando um arqueiro, ele faz uma flecha com um propósito. Qual que é? Chegar a um alvo. O cara simplesmente faz uma flecha para deixar do lado ali. Não, vou fazer minha flecha, mas vou deixar jogado aqui do lado. Ele faz a flecha com um propósito. Em Isaías ele traz justamente essa analogia. Em Salmo ele também vai falar um pouco sobre o flecheiro. Então se você é uma flecha, Deus tem um propósito para você. Qual que é o seu propósito para a sua vida? Ser enviado em vários lugares diferentes. Talvez Deus esteja te chamando para ser enviado nas escolas. Talvez Deus esteja te chamando para ser enviado nas famílias. Talvez Deus esteja te chamando para ser enviado nas igrejas. Então quando nós falamos sobre propósito, é isso. Então a primeira coisa que eu queria falar com você é, se você estiver anotando, primeira coisa, você foi feito com um propósito. Você não é o acaso. Você não simplesmente está aqui na terra. Você foi feito com um propósito. Amém? Segunda coisa que eu queria trazer para vocês. Entenda o seu propósito. É justamente sobre isso que estamos falando. O propósito é algo individual. O propósito que Deus tem para a minha vida é diferente do propósito que Deus tem para a sua vida. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente quer viver o propósito do outro.
Muitas vezes vocês querem estar aqui em cima, ou vocês querem estar nas escolas, ou vocês querem estar em missões, viajando, levando a Jesus e tal, mas aqui é o propósito que Deus tem para outra pessoa, não necessariamente o propósito que Deus tem para a sua vida. Vocês conhecem a história de conversão do segundo maior homem que já pisou na terra? Paulo de Tarso. Vocês conhecem a história de Paulo? Da conversão de Paulo? Quem conhece aqui a história de conversão de Paulo? Cara, basicamente, Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo era uma pessoa que naquela época, se você olhasse hoje, você ia falar, cara, se tem um espaço separado no inferno é para Paulo de Tarso. O cara era um perseguidor de cristãos. E em determinado momento, Jesus apareceu para Paulo. Veio uma luz muito forte, ele viu umas escamas, ele só viu a sombra de Jesus. E Jesus veio até Paulo e falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? E Jesus chamou Paulo naquela hora. E a partir do momento que Paulo foi chamado por Jesus, ali ele teve a sua conversão. E é muito bizarro porque muitas pessoas querem ser Paulo, mas poucas pessoas querem ser Ananias. Você sabe quem foi Ananias? Ananias foi o primeiro discipulador de Paulo de Tarso. No mesmo momento que Jesus apareceu para Paulo, Deus foi para Ananias e falou o seguinte, cara, você vai ver um cara, chama Paulo de Tarso, eu sei que Saulo na época, ele está lá orando, vai lá para ele, ora por ele, no momento que você orar por ele, as escamas dos olhos dele cairão, e nesse momento eu quero que você fale os princípios do cristianismo para ele. Ou seja, o primeiro discipulado de Paulo foi feito por Ananias. Ou seja, Ananias foi uma flecha para Paulo, e Paulo foi uma flecha para uma geração. A gente não viveria o evangelho que a gente vive hoje se não fosse por Paulo. E Paulo não seria quem ele foi se não fosse por Ananias. Ou seja, Ananias é tão importante para a história da humanidade como Paulo de Tarso é. E qual que é o problema? O problema é que a gente quer ser Paulo. Porque está aparecendo, porque as pessoas estão vendo, mas a gente não quer ser Ananias. Porque aos nossos olhos não é tão agradável. Aos nossos olhos não é tão legal. Ah, quem lembra de Ananias? Ah, o Davi está pregando, mas eu nunca pensei nisso. Quem lembra de Ananias? Agora Paulo? Ah não, Paulo não, Paulo todo mundo sabe. E é legal que a gente pensa que a gente escuta muito falar sobre sermos um corpo. E é a coisa mais real do mundo. Cara, se você é um corpo, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, todas as partes do corpo têm funções. Qual que é a mais importante? Todas. O que é mais importante? Cara, é impossível você ter um corpo saudável se você não tiver as mãos. É impossível você ter um corpo saudável se você não tiver os pés. É por isso que todas as etapas são importantes. É por isso que Ananias foi tão importante para a história da humanidade como Paulo. Tem uma história muito legal. Quem já ouviu falar sobre Mordecai Ham? Alguém já ouviu falar sobre Mordecai Ham? Cara, Mordecai Ham foi um pastor americano de muitos e muitos anos atrás. Na época que os avivalistas estavam estourando, bombando, né? E em determinado momento, Mordecai Ham foi convidado para uma reunião de pastores. E nessa reunião de pastores, cara, estava só os pastores embaçados. Os caras estavam falando, não, eu fui usado para salvar 10 mil vidas. Eu fui usado para curar 20 mil enfermos. Eu fui usado para expulsar o demônio de 30 mil pessoas. E os pastores só conversando sobre isso. Pastores ao final da vida, né? Todos os pastores mais idosos. Só conversando um pouco sobre, refletindo sobre o chamado deles. E Mordecai Ham estava lá naquele lugar. Aí perguntaram para Mordecai Ham, e você? Aí ele falou, cara, eu fui convidado. Eu não tenho essa mesma bagagem que vocês. Mas uma vez eu estava pregando numa praça. E uma vez um jovem aceitou Jesus. E o nome desse jovem era Billy Graham. Ou seja, olha o tamanho da importância de Mordecai Ham para a história da humanidade. Muitas vezes você não quer ser Mordecai Ham. Muitas vezes você não quer ser Ananias. Mas você quer ser Paulo. Você quer ser Billy Graham. Mas o que Deus tem para a sua vida? Qual que é o chamado que Deus tem para a sua vida? Qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida? É sobre isso que eu quero falar agora. Amém? Glória a Deus. Tem uma palavra que até virou meme há um tempo atrás no Culto Movie, porque o João da Raíssa, o João Batista, ele ministrou a generosidade. Aí ele falou uma frase, mano, eu aprendi uma frase muito forte com o meu líder, que não tente ser bem sucedido em algo, não, como que é?
Me perdi. Qualquer Paulo. Não, lembrei. Obrigado. A frase era o seguinte: não existe nada mais frustrante do que ser bem-sucedido em algo que Deus não te chamou para viver. O João falou isso, aí ele falou: isso eu aprendi com o meu líder. O líder dele é o Jota. Aí falaram com o Jota falou: não, aprendi com o meu líder. O líder do Jota sou eu. Aí falaram comigo: não, aprendi com o meu líder. O líder é o pastor Márcio. Aí falaram pro pastor Márcio: não, aprendi com o meu líder. Ele aprendeu com o Dênio Pai. Aí por cima vai. Não sei quem inventou essa frase, não sei de onde saiu. Cara, mas é a frase que faz mais sentido na minha vida. Não existe nada mais frustrante do que ser bem-sucedido em algo que Deus não te chamou para viver. Eu vou falar para você: se você tentar viver o chamado do outro, se você tentar viver um propósito que Deus não tem para a sua vida, você vai ser frustrado. Amém? O problema é que a gente sempre quer ver o que é mais vistoso, quer ser o que é mais vistoso. Eu vou dar um exemplo, para você. Tem um amigo meu que eu conheci ele na escola missionária quando eu fui no Dunamis Greenhouse. E a gente estava lá numa escola de missões. Então a gente estava aprendendo sobre missões, a gente estava aprendendo sobre evangelismo. E, cara, esse cara é um cara muito usado por Deus. Muito usado por Deus. Porém, ele era um cara muito inteligente. Muito inteligente. E ele, na época, ele trabalhava numa empresa que ele ganhava muito dinheiro, ele era muito próspero, mas as férias dele ele dedicava ali para o estudo missionário. As férias dele ele dedicava para isso. E em determinado momento, ele sentiu que Deus estava chamando ele para missões integral. Imagina um cara que ganha, não sei, 20 mil, 30 mil por mês, Deus chamando ele para viver assim como a gente escutou um pouco do Felipe ontem, que é um cara que nem tem água dentro de casa, praticamente. E Deus chamou isso para ele. E ele falou: cara, não sei, eu sinto que Deus está me chamando, mas eu não quero fazer isso, não é o que eu quero para a minha vida, cara. Eu tenho uma vida confortável, eu não sei, eu vou investir na minha empresa. E ele negou o chamado que Deus tinha para ele naquele momento, naquela oportunidade. Moral da história: ele foi promovido 3 vezes nos últimos 2 anos. Estava ganhando muito bem. E a última vez que eu falei com ele, eu falei: mano, como você está? Cara, eu estou frustrado. Eu estou ganhando bem, eu tenho uma boa casa, mas eu não estou fazendo o que Deus tem para a minha vida. Não tem nada mais frustrante do que você ser bem sucedido em algo que Deus não te chamou para viver. Ele largou tudo agora e foi para o Canadá. Viver o que Deus tinha chamado ele 3 anos atrás. Agora ele disse sim. Agora ele percebeu quão frustrante é você viver algo que Deus não te chamou para viver. Muito bizarro isso, né? Nada que nós fazemos é por nós. Acho que é basicamente isso que nós temos que entender aqui. Por que nós queremos o que é mais vistoso? Por que você quer o que é mais vistoso? Por que você está fazendo o que você faz? Isso Deus tem falado muito comigo. Se você é alguém que quer o que é mais vistoso, que quer estar aqui em cima, que quer estar tocando, é porque você de alguma forma quer alguma coisa a mais. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós tocamos? Por que nós lideramos GCs? É por nós? É porque nós queremos? Tudo que nós fazemos tem que ter um propósito. E qual que é o propósito do propósito? Muito legal que a gente está falando sobre propósito. Mas qual que é o propósito do propósito? Engrandecer a Deus e fazê-lo conhecido. Você não trabalha por você. Você trabalha para engrandecer a Deus e fazê-lo conhecido. Você não lidera um GC por você. Você lidera por engrandecer a Deus e fazê-lo conhecido. Tudo o que nós fazemos é com um único propósito. Qual que é o propósito do propósito? Engrandecer a Deus e fazê-lo conhecido. Glória a Deus por isso. Como Deus tem falado muito comigo nessas últimas semanas, justamente sobre isso. Por que nós fazemos o que nós fazemos? E cara, eu vou te falar, nada que você faz é por você. O seu trabalho não é simplesmente para você ter uma vida tranquila. O seu dom que você tem não é simplesmente para você ganhar dinheiro, mas tudo que nós fazemos é pelo Senhor. Sabe como a gente percebe quando alguém é maduro ou não? Quando a gente pergunta qual que é o objetivo da vida dessa pessoa. Quem está solteiro aqui? Glória a Deus. Quem está solteiro aqui? A galera fica meio assim e tal. Cara, eu vou dar uma dica para você, cara. Quando você está conhecendo com uma pessoa, para perder tempo, para não ficar muito tempo encanada com essa pessoa, pergunta qual que é o objetivo de Deus para a vida dela. Pergunta o que ela tem como objetivo de vida. Eu lembro quando eu estava conhecendo a Karen, eu sempre perguntava qual que é. Primeiro, uma coisa legal. Primeiro, se as palavras proféticas que Deus tinha para a vida dela batiam com as palavras proféticas que Deus tinha para a minha vida. Eu perguntei, o que você sente que Deus tem que falar para você em relação ao seu futuro? O que Deus tem falado com você em relação ao seu futuro?
Aí ela falava para mim, cara, eu sinto isso e aquilo. Eu falo, caramba, bate, talvez dê liga, amém? Mas quando você percebe se uma pessoa é madura ou não, pergunta para ela, o que você quer para a sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Se essa pessoa responder para você que o objetivo da vida dela é ter um carro, é ter uma casa, é ter uma família, é ter um trabalho, vaza, sai fora. Essa pessoa é imatura. Porque eu vou te falar, qualquer um pode ter uma casa, qualquer um pode ter um carro, qualquer um pode ter um trabalho. Agora, se o objetivo dessa pessoa for cumprir o propósito que Deus tem para a vida dela, não, isso só sabe quem tem vida com Deus. Isso só sabe quem é um homem de Deus. Se você perguntar para esse cara e o cara falar, cara, eu quero para a minha vida é abrir uma empresa, para a partir disso eu conseguir abençoar famílias, para a partir disso eu conseguir fazer ofertas na vida de missionários. Cara, o objetivo da minha vida é futuramente ser um pai, ser uma mãe, para aí sim eu conseguir preparar meus filhos, orar por eles, para eles serem novos avivalistas, novos missionários, glória a Deus. Aí sim é uma pessoa muito madura, porque só tem revelação de propósito quem tem vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o erro que a gente sempre comete? Quando a gente fala sobre chamado, um erro que a gente sempre comete quando a gente fala sobre propósito, é uma coisa que Deus tem falado muito comigo nas últimas semanas, é você ficar frustrado com algo que Deus nunca te prometeu. Imagina você olhar para o lado e falar, caramba, mano, o GC do Jota está multiplicando, o GC da Lari está multiplicando, o meu GC não está crescendo. Quando Deus prometeu que ia fazer isso? Imagina você olhar e falar, não, fulano está prosperando demais, está ganhando, está tendo um carro top, está tendo isso, agora eu estou frustrado com Deus. Ô Deus, você não faz isso para mim, cara. Mas quando Deus te prometeu que faria isso por você? E é muito bizarro porque cada um, Deus tem um propósito. Pode ser que para você, o propósito que Deus tenha para você não é simplesmente você multiplicar o seu GC em 3, mas você pegar essas 10 pessoas e você fazer elas fortificarem, vocês fazerem elas criar raízes em Cristo. Eu sempre lembro a história de quando eu ia assumir a Rede Move. Cara, eu assumi a Rede Move, eu tinha 23 anos, eu era bem jovem, e na época, não que eu não seja ainda, né? Eu já tenho 24. Na época, eu tinha 23 anos, e eu lembro que várias pessoas vinham falar, mano, qual que é o seu... Na época a gente tinha, uns 50 jovens ao todo ali. Davi, qual que é o seu objetivo de número? Você quer fazer a rede chegar em qual lugar? Você quer de 50, você quer que tenha 100, você quer que tenha 150, você quer que tenha 200? O que você quer? E eu ia orar, e eu não sentia de Deus um número. Eu não sinto um número. Eu fui orar e Deus falou para mim, Davi, eu não quero que você simplesmente cresça em quantidade, mas cresça em qualidade. Porque para mim, nessa temporada que vocês estão vivendo, vale muito mais esses 50 jovens serem jovens firmados na palavra. Serem jovens que, quando vierem as tribulações, estarão lá, levantados, intercedendo, orando, do que você desses 50 jovens façam vir 200, e na primeira dificuldade, a gente perde todo mundo. E vou te falar que nesse momento, parece muito romântico, parece muito bonito a gente falar isso, mas é muito difícil você olhar para a rede do lado crescendo e a sua não. Não que seja meu, mas é muito bonito, é muito ruim você olhar, putz, mano, eu entendo que é o que Deus quer para a minha vida, mas, mano, olha a rede de fulano ali, abriu, a Dínamo São Bernardo abriu uma Move essa semana, já tem 200 pessoas, e a gente está aqui nas 50, caramba, isso não tem acontecido. Mas Deus nunca me prometeu que para aquela temporada da minha vida, o que Ele teria ser uma multiplicação. E eu, assim, agora falando uma coisa pessoal, eu gosto de seguir nessa linha, sabe por quê? Porque se você tem 50 pessoas maduras, essas 50 pessoas estarão tão maduras, estarão tão cheias de Deus, que elas vão transbordar para mais 50 pessoas, que também serão maduras, que vão transbordar para mais 50 pessoas. E aos poucos essa questão de número vem de uma forma natural. Então se você é um líder de GC e você tem orado, cara, eu quero que meu GC cresça, não foque em números, foque em qualidade. Foque em que essas pessoas estejam sendo discipuladas, que essas pessoas estejam sendo preparadas, porque essas 10 pessoas amanhã vão atrás de mais 10 pessoas. E assim a gente vai construindo um reino forte, um reino com raízes em Cristo. Não só quantidade, mas qualidade. Por que eu falei isso? Porque muitas vezes eu me comparava. Porque muitas vezes eu olhava para o lado e falava, caramba, mas Deus nunca me prometeu isso. Glória a Deus. Queria que vocês anotassem. Agora, vocês estão anotando? Agora eu quero falar 4 passos para o envio. Lembra que a gente estava falando sobre passos? Primeiro passo, a flecha é polida. Primeiro passo, a flecha é polida. A gente está em... Vamos ler o que ele fala lá em Isaías. Não precisa ler não, eu abro aqui. No versículo 2,
No versículo 2 de Isaías, ele vai falar o seguinte: Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me em sua aljava. Então o primeiro passo é: a flecha é polida. O que é o processo de polimento da flecha? É no momento que ele pega uma flecha e ele vai polindo a ponta da lança da flecha para que ela consiga penetrar no alvo. Para que ele não simplesmente ele prepare uma flecha, ele dispare a flecha até acerte o alvo, mas bata e caia. Esse processo de polimento é necessário para que a flecha possa penetrar no alvo. Cara, eu vou te falar para você, a gente falou muito sobre equibalo hoje. O que é equibalo? É o envio sem volta. Então a sua flecha tem que estar polida para entrar e ir embora, e não simplesmente bater e cair, não simplesmente bater e voltar. Amém? Então, quando a gente fala sobre isso, polimento, a gente fala sobre a flecha estar preparada para o envio. Quem está em processo de polimento aí? Todos estamos, eu estou. Sabe por quê? Porque o propósito nunca para. O propósito da minha vida não é ser líder da Rede Move. Hoje é, mas Deus já está me preparando para um outro propósito, do qual eu estou sendo polido. E quando eu alcançar esse outro propósito, Deus vai me preparar para outro propósito, do qual eu também serei polido. Vou falar para você, se você vem, ministra no GC, fala uma palavra, recebe algo de Deus, no final de semana sai aqui cheio, abençoado. Mas chega na semana, você cai, você erra, não é simplesmente porque você é uma pessoa péssima. Não é simplesmente porque você é uma pessoa horrível, mas porque você está em processo de polimento. Mas porque você está sendo lapidado pelo Senhor, para que você possa verdadeiramente penetrar no seu alvo. Amém? Fala para o irmão do seu lado que está aí. Me desculpe os transtornos. Eu estou em obra. Deus não quer simplesmente te usar, Ele quer te transformar. Tem uma frase muito forte do Evan Roberts. Evan Roberts vai dizer o seguinte: a igreja esteve dormindo, mas agora ela despertou. Está colocando sua armadura e marchando triunfalmente. Mas não se engane, Deus não pode fazer uma grande obra através de você, se não fizer uma grande obra em você. Notem isso, Deus não pode fazer uma grande obra através de você, sem fazer uma grande obra em você. O que é essa grande obra em você? Esse é o processo de polimento. É esse processo que você não pode fugir se você quer viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Queria que a gente abrisse em Tito 2. Eu vou ler o versículo 11 e 12. Tito 2, 11 e 12. Davi, então como eu posso ser polido? Como eu posso ser transformado? Eu não sei. Tito vai falar o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O que ele está falando aqui? Que a mesma graça que salva é a graça que transforma. Ou seja, nem esse processo de lapidação, nem esse processo é sobre você, é tudo sobre Deus. E vou falar, cara, sozinho você não vai conseguir. Quero contar um testemunho. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, principalmente na minha adolescência, depois ali na minha juventude. Eu sou um cara que eu não tive um pai presente, fui criado juntamente com a minha mãe. Então muitas coisas de homem, a minha mãe se esforçou ao máximo para me explicar, mas ela não era um homem, ela não vivia aquilo. Então durante a minha adolescência eu tive muitos desvios de caráter que se davam por conta disso. E eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. Eu achava que o homem tem que ser assim, o homem tem que se impor e já era. Não foi do meu jeito, beleza, eu vou gritar com você e a gente vai resolver aqui. Eu achava isso, por quê? Porque eu não tive ninguém para me ensinar nessa época. Cara, tem que ser assim, você não pode ser assim. E eu percebia na época como isso afastava de mim a minha mãe, como isso afastava de mim a minha irmã, como isso afastava de mim as pessoas que eu amava, simplesmente pelo meu jeito de ser uma pessoa explosiva. E eu orava, e na época eu falava, caramba, eu não quero viver isso. Imagina se eu tiver uma mulher. Graças a Deus eu aprendi isso, porque hoje, nossa, qualquer coisinha já para de falar comigo já. Eu nem grito, eu nem brigo, eu nem falo nada. Uma coisa, tá bom, né, tá bom. Te amo, amor. E
Inclusive isso talvez dê ruim para mim mais tarde. Mas eu tô dando um exemplo. Imagina se eu não tivesse me esforçado para tratar isso, como seria no casamento. Quem é casado sabe como para a mulher essa questão da palavra. Minha mãe sempre fala uma palavra que é uma parada que é verdade. Uma palavra dita não pode ser desdita. Então o que você falou para sua esposa, o que você falou para o seu marido, cara, aquilo nunca mais vai ser dito, você nunca mais vai poder voltar atrás. E as mulheres, elas se machucam muito com o que a gente fala, independente da forma que a gente fala. Eu falei, cara, imagina se eu sou uma pessoa explosiva no meu casamento, eu vou perder meu casamento. E na época, eu lembro que eu pesquisava na internet como ser mais calmo. Eu pesquisava vídeo no YouTube falando como melhorar várias coisas assim. E, cara, eu sempre caía nas mesmas coisas, eu não melhorava, eu não conseguia. Então, a partir do momento que eu falei, cara, eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum para Deus tratar meu caráter. Isso é muito pesado. E se você tem alguma coisa assim, que, cara, eu vou te falar que é desvio de caráter. E o que você tem que fazer é pedir para o Senhor, porque sozinho você não vai conseguir. E eu falei, cara, eu vou fazer um jejum, eu vou orar. Eu declaro que em nome de Jesus, depois desses 15 dias jejuando, o meu caráter será transformado. E aos poucos eu fui sentindo essa diferença. Por quê? Porque Tito está falando, é a graça que salva, é a mesma que transforma, é a mesma que educa, é a mesma que ensina. Então sozinho você não vai conseguir, mas através de Cristo, aí sim você consegue. Amém? Glória a Deus. Aí você fala, amém, eu sou uma flecha, Deus já me poliu, é agora, estou pronto, vamos, é hora do envio. Aí o que ele vai falar? Ele me fez uma flecha, me poliu e me enviou? Não, ele me fez uma flecha, me poliu e me guardou. Você fala, pô, tá de sacanagem, né? Pô, passei por esse processo todo de polimento, tô pronto, mano, agora é a hora do envio. Não, guardou-me na sua aljava, ou seja, guardou-me com as suas outras flechas. Cara, prestem atenção, por favor, se vocês puderem, prestem atenção nesse que para mim eu acho que é o que mais tem falado comigo nos últimos dias. Eu vou ser 100% vulnerável. Essa etapa do esconderijo, essa etapa que Deus guarda, é o momento que Deus trata o nosso contentamento com Ele. Sobre o que eu estou querendo dizer? Você ama mais o seu propósito ou a Deus? Eu sei que você quer ser enviado, eu sei que você quer ir para nações, eu sei que você quer se casar, mas e se isso não acontecer? Quem você ama mais? Você ama mais a Deus ou você ama a ideia de ser um missionário? Você ama mais a Deus ou você ama mais a ideia de ser um pastor? E é nesse momento que Deus fala, cara, você está quase preparado, mas antes de te enviar, vou te guardar aqui. E nesse momento eu quero que você se contente simplesmente com a minha presença. Você se contente simplesmente com ser meu filho. Amém? Cara, isso é muito forte. Como isso fala comigo. Vou até contar um testemunho, cara. Quando eu tinha 17 anos, eu recebi uma promessa do Senhor. Eu me converti, eu tinha 12 para 13 anos. E quando eu tinha 17 anos, Deus me deu uma visão. Na mesma semana, Deus me deu uma visão. E Deus falou com outras pessoas de que eu pregaria em outra nação. Que eu via eu pegando um avião, com as minhas malas indo, eu ia pregar, eu ia começar uma igreja, e as coisas iam começar a rolar, e glória a Deus. Eu falei, caramba, glória a Deus, eu recebo isso. Eu acho que é o que Deus tem para a minha vida. Eu tenho 26 hoje. Fazem 9 anos, né? E cara, vou te falar que a partir do momento que eu recebi essa promessa, eu fui 100% intencional. O que eu fiz? Eu comecei a estudar inglês. O que eu fiz? Eu comecei, cara, eu me matei ao máximo para aprender mais a Bíblia, para aprender mais a palavra, para aprender mais sobre, fiz escolas missionárias, fiz cursos, fiz isso, fiz aquilo. Por quê? Porque Deus vai me mandar, mas quando Deus me mandar, eu quero estar pronto. Porque eu sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. Isso foi se prolongando. Aí chegou numa hora que eu falei, caramba, agora eu vou. Comprei as passagens, fechei tudo, tô indo. Não fui. Foi uma hora, mano, agora eu vou, tô indo. Não fui. Porque não era o tempo ainda. E há uns meses atrás, ainda conversando com a minha esposa, eu fiquei chateado. Eu falei, caramba, amor, eu tô triste. De verdade, eu tô triste. Porque fazem 9 anos que Deus me deu essa palavra. Fazem 9 anos que eu estou me preparando para isso. Faz 9 anos que eu estou orando. E eu estou jejuando por isso. E isso não acontece. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E a Karen falou para mim, Davi, eu lembro que há um tempo atrás, eu já tinha 26 anos ainda, e eu era solteira, eu não conhecia ninguém. Todas as minhas amigas já estavam casadas, todas as minhas amigas estavam namorando, ou minimamente engatilhada para isso, e eu não me casei.
E Deus sabe que o meu sonho era me casar e ter uma família. Mas eu fiz uma oração falando para Deus o seguinte: Deus, eu me amo mesmo se o Senhor não me der uma família. Eu te amo mesmo se o Senhor não me der uma família. Eu me amo não, eu te amo mesmo se o Senhor não me der uma família. E eu falei, caramba, mano, que real. E eu não sei se eu amo o Senhor, mesmo se Ele não cumprir a promessa dEle para a minha vida. Eu falei abertamente, falei, cara, eu não sei se eu estou amando mais a ideia de viver o chamado do Senhor do que o Senhor. E cara, eu vou falar para você, eu quero amar a Deus, mesmo que Ele não cumpra as promessas que Ele tem para a minha vida. Que Ele vai cumprir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, é bíblico isso. Se a Bíblia está falando, quem sou eu para dizer o contrário? É bíblico isso. Mas eu quero amar a Deus, mesmo que isso nunca aconteça. E é nesse momento que Deus trata o seu contentamento dEle. Eu sei que você quer ter uma família, eu sei que você quer se casar, eu sei que você quer ser enviado para missões, eu sei que você quer fazer tantas coisas. Mas você tem que amar mais a Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Eu vou falar para você, o propósito não sacia. Porque você tem o sonho de ser missionário, de ir para fora do Brasil, não. O objetivo da minha vida é isso. Aí você chega lá, não tem água. Aí você chega lá, é uma caixa d'água a cada 15 dias. Aí você chega lá, você não pode tomar banho. Você chega lá, você tem essa dificuldade e você vai ficar chateado com isso. O propósito não sacia, porque a gente romantiza muito o chamado, a gente romantiza muito o propósito, mas existem sim as suas dificuldades. O propósito não sacia, mas Deus sacia. Se você focar a sua vida no seu propósito, você vai ficar frustrado. Porque o seu propósito vão ter dificuldades, o seu chamado vão ter dificuldades, e você vai ter que lidar com isso. Agora Deus, Ele não falha, cara. Ele não te desanima, velho. Ele não te desanima. Estão entendendo? Eu quero falar um pouco sobre Davi. Para não me alongar hoje, 3 passos na vida de Davi. Primeiro, Davi foi chamado, certo? Como Davi foi chamado? Davi era um moleque, jovenzinho, ele estava ali cuidando de ovelhas. Imagina ele, todo moleque, todo sujo, todo zoado, no meio das ovelhas, e ele foi ungido. A primeira coisa que a gente tira sobre isso, a porta que Deus tem para você não precisa forçar para abrir. Davi estava simplesmente servindo, Davi estava simplesmente fazendo a dele. Se você está tentando forçar muito, é porque não é o que Deus tem para a sua vida. Cara, eu estou tentando fazer isso faz 4 anos, eu estou tentando fazer isso faz anos, eu não sinto uma evolução, eu não sinto as coisas acontecendo. Cara, não é o que Deus tem para a sua vida. Se é o que Deus tem para a sua vida, de uma forma leve, mas isso não tira a sua intencionalidade. Deus tem para a sua vida, amém, vai ser leve? Vai, mas não tira a sua fase. Qual que é a sua fase? Tem um chamado para fora? Beleza, vai estudar seu inglês, você tem que ser intencional. Vai tirar seu visto, vai tirar seu passaporte, vai fazer a sua parte. Segundo ponto na vida de Davi, Davi foi lapidado, que é o que a gente falou agora sobre polimento. O que aconteceu com Davi? Ele sabia que ele seria um rei muito maior do que Saul. Deus já tinha falado isso para ele. Mas o que ele fez? Ele aceitou se submeter a Saul, para ele aprender, para ele ser, naquele momento, submisso, ele aprender sobre submissão. Ele aceitou ser submisso a Saul, mesmo ele sabendo que ele seria alguém muito maior do que ele. Isso é o processo de polimento. E o terceiro ponto na vida de Davi, Davi foi guardado. Repitam comigo, guardado. 1 Samuel 22:1 diz que Davi fugiu da cidade de Gate e foi para Adulão. Na caverna de Adulão, no momento que você estiver guardado, é o momento que você vai descansar e discernir os tempos. Sabe por quê? Porque muitas vezes você quer viver algo do Senhor, mas no tempo errado. Você quer fazer algo que realmente é para Deus, é um chamado que Deus tem para a sua vida, é um propósito que Deus tem para a sua vida, mas um tempo errado. Se você é alguém que está solteiro, ou alguma coisa do tipo, uma palavra que falava muito comigo quando eu era solteiro, fazia muito sentido, era: a pessoa certa no tempo errado vira a pessoa errada. Então, se não for o tempo para a sua vida, vaza. Se você sentir que não é de Deus, vaza. Mas ele é homem de Deus, mano. Ele é bonito, ele é cabeça, ele trabalha, tal. É o tempo? Não, então vaza. Porque a pessoa certa no tempo errado vira a pessoa errada. Amém? E isso fala muito sobre espera. Sabe por quê? Eu acabei de falar que eu estou há 9 anos esperando. Jesus esperou 30 anos para iniciar seu chamado. O primeiro milagre de Jesus, ele tinha 30 anos. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu chamado. Davi espera 15. Abraão e Sara esperam 25 anos. Jacó trabalhou 14 anos. Os israelitas passaram 430 anos no Egito e por aí vai. Depois da flecha ser lapidada, é o momento da flecha ser escondida. E aí, Davi?
Beleza, entendi, o segundo ponto, a flecha vai ser escondida e guardada na sua aljava. Agora é hora do disparo, agora já era. E aí vem a terceira etapa, que é a flecha é tensionada. Nesse momento, vamos supor que o flecheiro, ele vai, pega a flecha, ele lapida a ponta da flecha, ele guarda na sua aljava. Depois que ele guarda na sua aljava, ele coloca na flecha e ele tensiona. Coloca arco, né? Arco o nome. Ele coloca no arco e ele tensiona. Ele puxa para trás ao máximo. Quanto mais puxado, mais longe vai. Quanto mais puxado, mais assertivo é. E vou falar para você, nesse momento, Deus garante que o seu chamado será explosivo. Se Deus está te puxando, está difícil. Está difícil. Está difícil ser puxado por Deus? Está difícil. Mas cara, eu vou te dar um spoiler. No final, você vence. No final você chega lá. O problema é que quantas e quantas pessoas a gente vê, quantos homens de Deus, quantas pessoas, cara, o cara vinha aqui, era cheio de Deus, orava, Deus era usado por Deus, orava por cura, orava por isso, orava por aquilo, fez um cego enxergar e tal, e hoje saiu daqui. Por quê? Porque ele não aguentou o tensionamento, e não aguentou esse momento de ser tensionado para o envio. Isso parece teologia coach, né? Mas não, isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Quanto mais puxado, maior o seu envio. Vira para o seu irmão do seu lado e fala: o seu chamado será explosivo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quarto ponto. Finalmente, agora sim, a gente já aprendeu todas as etapas, a flecha é lançada. 1 Samuel 22:5 vai dizer o seguinte: contudo o profeta Gate disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Primeira coisa que eu queria falar, dá para projetar aqui, Adri? 1 Samuel 22:5, rapidão, só para eu falar uma coisa. De novo. Contudo, o profeta Gate disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Mas espera aí, que fortaleza é essa? Davi não estava na caverna de Adulão? No versículo 2 ele não fala que Davi está na caverna de Adulão com 400 pessoas que eram escória da sociedade, 400 pessoas endividadas, 400 pessoas querendo se matar. Davi não estava na caverna de Adulão? Então por quê? Cara, eu vou falar por quê. Porque você faz o ambiente. Davi transformou a caverna de Adulão numa potência militar. Davi transformou 400 pessoas endividadas. Davi transformou 400 pessoas em depressão numa potência militar. Sabe por quê? Ele lembra muito a história de José. Aquele cara, aonde ele põe a mão dá certo. Lembra José? Mano, José foi preso. Ele ganhou o coração do cara. Ele virou governador. Aí ele foi mandado para lá. Aí ele virou governador. Aonde José foi colocado, ele deu certo. Conhecem pessoas assim? Conhecem pessoas que, mano, é impressionante. Aonde o cara coloca a mão dá certo. O GC que o cara entra, frutifica. O cara abre uma empresa, a empresa estoura. Explode. O cara começa a investir em rede social, ele está estourado. Vocês conhecem pessoas assim? Assim como eram Davi? Assim como era José? Isso é sorte? Não, isso não é sorte. Isso é comprometimento com o propósito. Glória a Deus. Louvor pode subir, eu estou finalizando. E eu quero falar justamente sobre isso. Cara, você está numa caverna. Transforma isso numa fortaleza. Ai, Davi, mas você não sabe, aquele cara é muito chato, mano. Nossa, é difícil trabalhar, é difícil liderar aquele cara, ele é muito chato. É difícil estar na minha empresa. Deus sabe de todas as coisas. Deus vai te dar uma unção para lidar com todo tipo de coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebam isso em nome de Jesus. Olha que forte isso aqui. Davi liderou 400 homens infelizes e endividados. Se você consegue liderar o esconderijo, Deus pode te confiar o palácio.
Ele estava no esconderijo, quando ele estava no esconderijo, que já virou uma fortaleza, o profeta disse para ele: cara, vai, é hora de você ser enviado, vai para o palácio. Vou até repetir isso de novo, isso é muito forte. Se você consegue liderar no esconderijo, Deus pode te confiar um palácio. Se você consegue liderar longe dos holofotes, longe de onde as câmeras vêm, longe de onde as pessoas vêm, Deus pode te confiar um palácio, porque aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Glória a Deus por isso. O profeta fala assim: saia da fortaleza. Saia da fortaleza e vá para o palácio. O que quer dizer? Quer dizer que é hora do envio. Quer dizer que é hora do envio de Davi chegou. E é engraçado que a corrida profética é uma linha muito tênue, né? Porque você não pode sair antes, mas você não pode sair depois. Você não pode simplesmente querer ser disparado antes do tempo, mas também não pode sair depois, tem que ser igual Zaqueu. Zaqueu estava lá em cima, Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu desce, quando? Agora. Zaqueu desce depressa. A gente tem que entender, discernir os tempos, mas a gente não pode perder um senso de urgência. Eu vou falar para você, independente de qual as 4 etapas que você se encontra, você tem que entender e discernir os tempos. Você não pode ir muito devagar, e você também não pode ir muito rápido. Amém? Se coloquem de pé. Salmo 127:3. Salmo 127:3, ele vai falar o seguinte: os filhos são herança do Senhor, a recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Tem algum filho aí? Tem alguém aí que é filho de Deus? Quem é que está disposto a ser flecha? Cara, eu vou falar para você, independente da etapa da flecha que você está hoje, cara, você é flecha. Você foi escolhido por Deus e Deus tem um envio para a sua vida. Você não foi chamado simplesmente para ser salvo. Você não foi chamado simplesmente para aceitar Jesus e viver uma vida medíocre. Me desculpa, mas se você vive uma vida longe do propósito de Deus, você vive uma vida medíocre. É essa a verdade. É pesado, mas é verdade. Cara, você tem chamado para liderar. Cadê o seu chamado? Ah, Davi, eu liderei uma vez, não deu certo. Acho que não é para a minha vida. Eu sempre lembro o exemplo do pastor Márcio, que ele falou que os 3 primeiros GC dele deu errado. Ele liderou 3 células, fechou as 3. A galera tudo saiu e desviou. E hoje ele está aqui, um dos maiores homens de Deus que eu tenho o privilégio de chamar de pastor, cara. Cara, eu vou falar para você, Deus te chamou para ser flecha. Deus te chamou para ser flecha e não simplesmente ficar parado aonde você está. É hora do envio. É hora do envio. Deus tem levantado uma geração que está disposta a ser enviada. Deus tem levantado uma geração que está disposta a ser lapidada. Deus quer levantar uma geração que está disposta a ser aperfeiçoada, que está disposta a ser guardada, preparada para o momento do envio. É hora da colheita. É hora da colheita. Peçam ao Deus da Seara que mande novos trabalhadores. Eu sou trabalhador. Quem é trabalhador aí? Eu sou trabalhador. Eu sou trabalhador. Os campos estão brancos. Os campos estão prontos. É hora da colheita. É hora do envio. O que tem te brecado de viver isso? Será que você parou na primeira etapa? Davi, só na etapa ali da lapidação, só ali na etapa da preparação, cara, eu não estou conseguindo ir para frente, cara. Será que você parou na segunda etapa, assim como eu, de estar esperando algo que ainda não aconteceu? Será que você parou na terceira etapa de estar sendo tensionado e desistiu simplesmente daquilo aos 45 do segundo tempo? Ou será que você está na etapa do envio, mas você já perdeu o time? Eu quero falar para você, ainda é tempo. Ainda é tempo. O nome desse evento, o slogan desse evento é algo muito profético. Chegou a hora da colheita. É a hora do envio. Os campos estão prontos. É hora da colheita. Quem quer ser enviado aqui? Quem quer ser enviado aqui? Amém, glória a Deus. Vocês podem fazer uma oração comigo agora? Pai,
muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por estar falando conosco sobre o ser o envio de nos posicionarmos. Muito obrigado por estar falando conosco sobre ser o momento de sermos enviados para o que o Senhor tem para a nossa vida. Nós repreendemos a mornidão, nós repreendemos estarmos parados no mesmo lugar. Em nome de Jesus nós queremos ser enviados. Nós somos os trabalhadores. Nós somos os trabalhadores e nós entendemos que é hora da colheita, Jesus. Em nome de Jesus, nos envie nessa hora. Se você quer ser enviado, vem aqui na frente, nós queremos orar por todos vocês. Vem aqui na frente, é hora do envio, é hora da colheita. Ora bachora bababaçoia bababababas. Ora bababachora bababá.